possa trabalhar um pouco mais no sentido de informar as pessoas, certo? O que acaba acontecendo? Sempre que a gente fala em questões de luto, a gente fala, o luto, na verdade, ele pode ser atravessado por vários fatores, tá? E um dos fatores que a gente acredita que seja protetivo para as pessoas enlutadas é a questão da espiritualidade. Então, nessa questão da espiritualidade, às vezes a gente encontra tantas coisas assim, muito diferentes do que realmente são as práticas e as filosofias, que a gente achou por bem, então, promover um espaço de esclarecimento para as pessoas, né, trazendo informações. Tá? Então, assim, hoje a gente traz aqui um rabino, que é o Pato, depois a gente vai poder fazer as apresentações, né? A Adriana vai fazer as apresentações mais formais. E hoje a gente não está partindo para o nosso quarto encontro, a gente já fez um encontro com um monge budista, a gente já fez um encontro com um casal espírita, a gente já teve uma pessoa que trabalha com as religiões afro-brasileiras. Então, hoje a gente traz um pouco sobre vida e morte na perspectiva do judaísmo, tá? Então, ninguém melhor hoje do que a Adriana Zilberman para estar conduzindo também essa atividade conosco. A Adriana é nossa diretora lá no CEF, uma das fundadoras do CEF, fundadora do CORA, que é o nosso núcleo de luto. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Adriana. A Adriana vai fazer também a apresentação, vai se apresentar para todos vocês e fazer a apresentação do Pato. Muito bem, obrigada, Denise e demais colegas do CORA. Estou muito feliz de estar aqui revendo, né, umas carinhas amigas, coisa boa, muita saudade. E, bom, em primeiro lugar, parabenizar essa iniciativa do Núcleo CORA, Núcleo de Luto do CEF, que eu tive, né, o grande prazer de fazer parte por muitos anos, e muito bacana essa iniciativa de promover esses momentos de reflexão e de conhecimento sobre as religiões e a espiritualidade de uma forma mais ampla dentro desse aspecto vida e morte, e hoje mais do que nunca vivendo um momento de muito medo e de tantas coisas acontecendo. E também muito feliz e muito honrada de ter a participação, então, do Pato. O Pato eu conheço há muito tempo, porque o Pato... tem a apresentação formal, mas eu vou falar a informal. O Pato coordenou por muito tempo, foi madrir, como a gente chama, de um movimento juvenil, né, dentro da comunidade israelita, né? E os meus filhos fizeram parte dessa comunidade, e eu posso dizer, sem dúvida alguma, que muito do que eles são e de quem eles se transformaram em termos éticos, em termos, né, de valores, além da família, foi desse movimento. Então, o Pato fez, por muito tempo, esse lugar de educador de crianças, jovens, não só sobre as questões do judaísmo, das tradições, mas também sobre valores, porque esse é um dos pontos do judaísmo muito forte. A questão do valor humano, do que vale uma vida e de todas, enfim, de quem a gente se constrói. Então, estou muito feliz, o Pato é uma pessoa muito especial. E, enfim, hoje ele já perambulou por aí, ele é gaúcho, ele é daqui de Porto Alegre, mas, enfim, já teve, né, já teve em Israel, onde ele participou e na educação judaica, né, e ele é rabino formado pelo Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer. E atualmente, então, ele é rabino no Instituto Hebreu Chaim Weizmann e no Círculo Israelita de Santiago do Chile. E ele é casado com a Jéssica, tem 3 filhos que talvez apareçam pulando em volta dele. E a gente vai adorar, Pato, conhecer seus filhotes. E que, enfim, faz um trabalho muito lindo que ele vai, então, compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo e bem-vindo a todos que estão aqui para a gente poder bater papo, né, sobre a questão de morte e vida no judaísmo. Pato, muito obrigada e
Vamos E vamos lá, conversar. né? Vamos mergulhar nessas águas profundas. Primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que, de vez em quando, vai ser algumas palavras em algum idioma que já é um dialeto da minha família, entre o português, o hebraico, o inglês e o espanhol. De vez em quando saem palavras aleatórias, mas, obviamente, se alguém não entende, eu peço, escreve no chat, a gente traduz. E, e agradeço porque eu acho que o tema da morte é um tema tão universal e que nos obriga, nós como humanidade, a enfrentar esse tema. E que eu acredito que... sim. Desculpa, é que eu ia pedir desculpa, Pato. Por favor, pessoal, deixem os microfones desligados. E quem puder e quiser, desculpa, Pato, mas eu esqueci realmente de fazer um comentário importante. Quem quiser deixar as câmeras ligadas, vai ser ótimo para a gente poder se ver por aqui. Lembrando que está sendo gravado, vai ser depois publicado nas redes, então quem não quiser, de alguma maneira não quiser aparecer, não quiser, pode ficar com a câmera desligada, fiquem à vontade. Mas seria muito bom se vocês tiverem com as câmeras ligadas. Desculpa, Pato, mas... Não tem problema, pelo contrário. A ideia não é para ser uma palestra e muito menos um monólogo. Eu acho que justamente o tema da vida e da morte ela tem a ver com esse diálogo, né? O diálogo da vida e da morte. Então, aqueles que tenham perguntas, sintam-se super à vontade de escrever no chat, é o mais fácil, e a gente vai conversando ao longo do tempo que a gente tem, para não ficar só perguntas para o final, porque um pode passar horas e horas falando de um tema, mas eu acho que o mais importante é ir caminhando junto com as curiosidades e com o interesse de vocês para o que o judaísmo pode oferecer de respostas, de conteúdos. Acredito que queria começar com a vida, acho que é o nosso bem mais importante, e que nesses momentos de pandemia a gente voltou a se sentir muito frágil, né? Poucas vezes, talvez muitos de nós tivemos com essa sensação da morte batendo tão perto nas nossas portas e faz a gente repensar muitas vezes como a gente está vivendo a vida, né? Eu conto, teve em março do ano passado, apenas estava começando a pandemia, teve um dia que eu acordo no meio da noite porque eu estou convencido que eu vou morrer. E eu tenho que fazer todos os trâmites mentais. Sou uma pessoa que gosto já de planejar, então eu tinha que fazer todos os trâmites, porque eu sou brasileiro, que morei muitos anos em Israel, agora eu estou no Chile, mas minha mulher é carioca, e nós tínhamos que fazer toda uma logística de onde é que eu vou ser enterrado. Né? Se vai ser em Porto Alegre, se vai ser no Rio, se vai ser em Israel, se eu vou ficar aqui no Chile mesmo. E eu começo a fazer todo esse processo mental da logística da morte, né? E depois eu vou repassar essa logística com vocês. E eu acordo a Jéssica, a mulher, fala assim, olha, eu vou morrer, eu quero já te explicar como é que vai funcionar a coisa. E ela, não, o que tu está falando, não sei o quê. Eu falei, não, é sério, vamos se organizar, porque a gente precisa definir local, precisa definir o rabino que vai fazer isso, aonde a gente vai viver o processo, que depois eu vou explicar do luto. Ou seja, é todo um pack, o tema da morte e do luto no judaísmo, que eu tenho que definir um monte de coisa. E elas me dizem, olha, eu vou dormir, faz o que tu quiser com a tua morte. E eu fiz esse processo, né? Digo, e aí? Se acontecer... E é interessante que quando a gente tem isso, é muito diferente, desde um lugar, talvez de alguém com uma doença, alguém que teve um acidente e que subitamente pensou, eu vou morrer, do que não. E se eu tiver que planejar? Mas se eu pudesse planejar, eu acho que modifica totalmente o processo do luto. E naquele momento eu disse, ok, mas antes de eu morrer, o que eu devo fazer? Né? E aí tem um filme antigo, anos 90, Michael Keaton, que ganhou o Oscar com Birdman, bom filme, podem ver,
que ele sabe que ele vai morrer, vai ter um filho, e ele começa a gravar o que ele quer deixar para o seu filho. Excelente filme. E que quando um tem essa projeção, ok, eu vou morrer, o que eu preciso fazer nessa vida? E tem uma frase, duas frases que eu acho que vão nos guiar nesse caminho do judaísmo, da vida e morte. Uma é o início da Bíblia, o início da Torá, que diz que do pó viestes e para o pó voltarás. Ou seja, não somos nada mais do que pó. Por um lado, traz a mensagem de que nós somos imagem e semelhança de Deus e que nós temos um poder quase que infinito. Por outro lado, somos pó. E ao pó voltaremos. E que, inclusive, já adiantando, já vou fazer uns spoilers do final, né, no judaísmo, tu tem que voltar a um caixão, um contato à terra, sem nada que não teu próprio corpo e um pequeno manto religioso, mas algo mínimo para voltar justamente ao pó. Então, por um lado, somos imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, mas também somos pó. E por outro não viestes para esse mundo para completar a obra, mas não sos livre para renunciar a ela. Ou seja, tu não vai terminar de consertar o mundo, mas a tua tarefa, a tua missão é aportar o teu grãozinho. E que toda essa visão da vida passa por um conceito. Vou dizer alguns conceitos em hebraico, obviamente que eu vou traduzir, mas acho que é interessante falar, né, no idioma original e depois, obviamente, que a gente traduz. O judaísmo acredita que nós viemos, como disse, imagem e semelhança de Deus, aportar nosso grãozinho, porque a gente vem fazer um tikkun olam. A gente vem reparar o mundo. O mundo não é perfeito e cabe a nós, seres humanos, sermos sócios de Deus em melhorar esse mundo. Porque nós mesmos não somos perfeitos, somos perfectíveis, e o mundo não é perfeito, é perfectível e cabe a nós. Então, ao longo de toda a nossa vida, dentro da visão judaica, é essa busca de como eu posso ajudar a reparar o mundo. Como eu posso aportar para justamente o mundo ser melhor, não para mim, para todos nós. E conto a mitzvah, o mandamento que mais se repete na Torá. Na Torá é, literalmente, a Bíblia, os cinco primeiros livros, o que chamamos de Antigo Testamento. A mitzvah, o mandamento que mais se repete é: lembra que fostes escravos no Egito. O que não tem muita lógica, vamos dizer assim, não, mas por que? Não é amar, não é dar. Mas se esconde nesse mandamento. Lembras que foste escravo no Egito? Praticamente toda a base judaica. Porque dentro daí tu vai lembrar o teu passado, a tua memória, da onde tu veio. Lembrar que dos tempos ruins, não só os tempos de abundância, mas que com a fé em Deus saístes daquele lugar, mas também atuastes, ou seja, atuastes para chegar à tua liberdade. A tua liberdade tem a ver com um propósito coletivo. Não é simplesmente uma liberdade, não estou misturando, uma liberdade sim, e sim uma liberdade que traz um propósito coletivo de fazer desse mundo um mundo melhor. Não é casual que depois da saída do Egito, né, que a gente conhece tanto lá, o Príncipe do Egito, Disney, um hit, justamente fala, depois de sair do Egito, caminha 50 dias e chega no Monte Sinai e recebe a Torá. Na Torá são esses mandamentos para fazer desse mundo um mundo melhor, mas lembra, escravos foste no Egito. Ou seja, não vai fazer a outros o que não quer que faça contigo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo está escondido. Lembra que a tua tarefa não é ser melhor do que ninguém, e sim ser uma luz para as nações, não é por um tema de soberba, muito pelo contrário, é o meu foguinho, a minha luzinha eu estou trazendo. Eu espero que outros também tragam para iluminar a escuridão que é, às vezes, o nosso mundo. Fechando essa primeira parte, a vida, então, tem a ver com isso. Tem a ver com essa visão
positiva e esperançosa que o futuro vai ser melhor, mas que depende de nós aportarmos para esse mundo ser melhor. Lembrar que somos a imagem e semelhança de Deus, isso nos traz, como dizia o tio Ben do Peter Parker, do Spider-Man, um grande poder leva sempre uma grande responsabilidade. Isso é uma grande responsabilidade. A responsabilidade é seguir aportando, mesmo que nós não vamos ver os frutos do nosso trabalho. Mas nós temos uma esperança que o que a gente plantou vai nos transcender no tempo. E essa transcendência nos dá o passo justamente para o que acontece do depois. Então, eu vou projetar primeiro, a nível... Eu sou meio assim, estruturado, muito tempo dando aula, que eu estou falando primeiro da viagem individual de uma pessoa, e depois a gente vai falar dos que ficam, né? Que isso também é parte desse processo. E essa transcendência que eu comentava, do que tu deixa. O judaísmo tem diferentes visões ao longo da história do que acontece depois que a gente morre. É interessante porque a maioria das religiões traz uma visão, às vezes, única, ou inclusive um dogma, uma visão muito específica. Eu vou dar existe um ditado que 2 judeus, 3 opiniões. Assim nós funcionamos. O que isso quer dizer? Existe mais de uma forma de ser judeu, e não só isso, ao longo da história existiram diferentes fontes de 2000 anos atrás, que trazem as diferentes visões do que acreditavam o povo judeu naquele momento. Porque algo importante de se dizer, a Torá, nesses 5 livros, eles fecham com com a morte de Moisés, mas o desenvolvimento do pensamento judaico, da filosofia judaica e da própria religião judaica é posterior a Moisés e que tem 3.500 anos de desenvolvimento e que ao longo dos tempos foi se modificando. O que talvez se acreditava em determinado momento se modificou, porque existe uma necessidade de unir o texto com o contexto, porque senão é só um pretexto. Ou seja, o texto tem que seguir não mudando o que está escrito, mas a forma que nós entendemos e interpretamos esse mesmo texto modifica porque o mundo muda. Quando depois a gente pode conversar sobre doação de órgãos, é óbvio que mudou, porque o mundo mudou. E nada é mais importante que salvar uma vida. Absolutamente nada. Porque, como eu disse, se a vida é dada por Deus e cada um é imagem e semelhança de Deus para fazer esse mundo melhor, salvar uma vida vale demais. E o foco está nessa vida e não no que vem depois. Já estou fazendo vários spoilers futuros. Por isso que há 3.000 anos atrás, quase não existiu desenvolvimento da vida depois da morte dentro do judaísmo. Porque morreu. E o foco está nessa vida aqui. Não é à toa que a própria Torá, a própria Bíblia, não traz nenhum relato do que acontece no pós-morte. Depois, com os profetas e com o desenvolvimento posterior à sociedade judaica já em Israel, e séculos e milênios depois, vai se desenvolver toda uma filosofia e teologia do pós-morte, que a gente tem hoje em dia, e o judaísmo acredita, mas por muito tempo existiam setores dentro do judaísmo que não existia nada depois. Tu morre, tu vai com os teus a nível físico. E o que tu deixa, o que tu transcende na tua vida, são teus atos. O bom nome que tu deixa é isso que tu pode levar para o mundo que vai vir ou no pós-morte. Obviamente que essa visão, não tenho dúvida que se eu pergunto para as 28 pessoas que estão aqui além de mim, eu imagino que vou ter pelo menos umas 20 respostas diferentes. O que acontece depois que a gente morre? Por quê? Porque é a pergunta. Uma pergunta gigante que o ser humano vem tentando buscar respostas, e não é casual, que vamos tentando empurrar para que a gente não morra. Existe um escritor que eu adoro, que é o Yuval Harari. Vou pegando livros que estão aqui atrás de mim. E justamente no segundo livro do Yuval Harari, ele escreveu Sapiens, uma aventura, e que é um best-seller. Não, ele é um judeu israelense que vive agora nos Estados Unidos. O segundo livro dele sobre a história da humanidade, ele fala do futuro e como nós, seres humanos, queremos brincar de Deus e sermos eternos. Por quê? Porque não queremos morrer.
Né? Esse é o nosso grande medo. E por isso, de tantas diferentes respostas que a gente teria. Porque quando a gente tem essa pergunta e a gente sabe que vai chegar o momento que a gente vai morrer, a gente tem que buscar respostas, primeiro, que nos confortem, depois que confortem aqueles que estão ao nosso redor, mas também que nos gera significado na nossa vida. Porque isso também é importante. Se não existe um pós-morte, às vezes fica aquela sensação de e acabou? E tudo que eu fiz não conta? Não existe um juiz que está contando os pontos de toda vez que eu podia ter mentido e não menti? A gente quer acreditar nisso. E o judaísmo também. E por isso que o desenvolvimento da teologia judaica, a partir do século, mais ou menos, do século 7, 8 antes de Cristo, vem se desenvolvendo já essa teologia do pós-morte. Existe algo, vamos pensar o quê? E depois, com o contato com os gregos, no século 4, antes da era comum, antes de Cristo, começa a desenvolver também essa teoria do castigos e recompensas pelo que tu faz nessa vida, no mundo que vai vir, o chão de mundo vindouro, ou no paraíso, e que cada um tem uma diferença brutal entre ambos, mas que a gente quer acreditar que eu fui tão boa pessoa, não ganho nada depois. E que no início o judaísmo dizia, não, todos os teus prêmios são neste mundo, tu não leva nada para outro mundo. Somente, como eu comentei, a partir do século IV, antes da Era Comum, antes de Cristo, é que começa a se desenvolver uma teologia que existe uma recompensa depois que não é nesta vida. E que, hoje em dia, isso já é algo totalmente difundido, e a maioria do povo judeu acredita e tem essa visão de que existe essa vida, existe algo depois, e que não é um castigo e recompensa toma lá da cá, né? Às vezes parece um pouco de política, a gente conhece um pouco de eu faço e tu me dá, porque se é eu faço e tu me dá, qualquer semelhança com a política no mundo, não, a gente não acha muito legal. Esse toma lá da cá, de eu voto em ti se tu me dá dinheiro, né? A gente conhece isso. Infelizmente, ao longo da história da América Latina, aconteceu muito em vários países isso, não só no Brasil. No judaísmo a gente também não acredita nisso, porque no fundo, se a gente vai tomar essa visão de que eu faço porque eu vou receber algo depois, é uma vontade corrompida. E no fundo, eu estou tentando manipular Deus. Porque se eu posso manipular Deus dizendo eu faço e depois eu tenho direito de obrigar-te a dar-me alguma coisa, eu estou manipulando a vontade divina, e isso é inconcebível dentro do judaísmo. Eu não posso manipular Deus. Porque se Deus é o todo-poderoso, onisciente, onipotente, e todos os onis que algo pode ser, como ele vai ser manipulado por um ser humano dizer, olha, eu me comportei tão bem que agora eu mereço essa recompensa? Não, a gente faz. Às vezes não acredita que a gente faz porque é o correto fazer. Porque isso aporta nessa construção desse mundo melhor. E que a recompensa vai vir única e exclusivamente pelo ato da bondade. Fala, Adriana. Eu estava pensando no que você estava falando, do quanto muitas vezes também tem algo inserido na cultura em geral, da morte vista como um castigo, como uma punição por algo. Quer dizer, as pessoas muitas vezes buscam uma explicação para uma perda, para algo doloroso e para a morte. Então, isso, não sei se tu vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem muito a ver com o que tu estava falando agora, né, do quanto a questão de colocar, enfim, numa figura divina, seja em que religião, a resposta ou o futuro, ou o que vai acontecer, né, enfim, com a pessoa. Eu só queria fazer esse comentário, assim, porque eu acho super importante isso. E olha, todos que estão aqui, quem quiser aportar, feliz, né? A ideia é dialogar. O mundo se constrói com diálogos humanos. E que, entrando no que tu tocou, Adriana, justamente, no momento que eu entendo que o que acontece aqui é o que importa, e essa futura recompensa que eu posso chegar a ganhar não é um toma lá da cá, a própria morte passa a ser algo mais natural. Óbvio que ao longo da história existiram visões, e existem setores dentro do judaísmo que tomam a morte como um castigo, mas porque
existe uma pluralidade de visões, mas entrando no mainstream, na maioria, né? Eu vou seguir pelo caminho, o caminho normal e não tanto pelos acostamentos. A morte não é um castigo. A morte não vem para castigar ninguém. Muito pelo contrário. Ela vem como parte natural, como parte de uma série de decisões que o ser humano toma ou dos processos naturais que existem no mundo. Conto uma história, sabe que eu conto histórias. Tenho hoje, justamente, uma ex-aluna minha. O pai dela foi visitá-la em Nova York, que ela está estudando lá. E uma loucura, o pai dela é uma pessoa aqui no Chile maravilhosa. Ele é conhecido nacionalmente como sendo um filântropo para o Chile, uma pessoa assim do coração do tamanho do mundo, todo mundo ama ele, uma pessoa de verdade, aquelas pessoas que saem na TV abraçado com o Silvio Santos, que doou para o Teleton, né? Essas pessoas maravilhosas. E ele foi visitar a filha em Nova York, pegou Covid, morreu. Assim. E foi muito doloroso. E ela me escrevia, hoje em dia, com o WhatsApp, por que isso aconteceu com meu pai? Não pode ser. E hoje, casualmente, né, ela me escreveu dizendo que ela está dando um passo de cada vez, passinhos de formiga, mas tem que andar para frente, né? Por isso que ela me escreve. E ela, ao longo do processo do pai doente, ela me pergunta, mas Pato, por quê? Por que Deus está castigando meu pai, se meu pai é uma pessoa tão boa? E eu dizia, olha, Michelle, no judaísmo a gente nunca pergunta o porquê. A gente pergunta o para quê. Por que? Não sei. Não entendo os caminhos divinos. Para quê? Esse é onde a gente tem que estar focado como ser humano. Para quê? O que eu posso aprender disso? O que aconteceu ao redor da minha família? O que aconteceu na minha vida? O que vai acontecer com essa mudança? Então, o porquê eu não sei. Não entendemos a morte como castigo, incluindo mortes super dolorosas. Entendemos que existe um para quê. E o para quê é uma construção que nós vamos ressignificar na realidade. Porque não está escrito em nenhum lugar, aprendestes isso, então agora vai ter que fazer isso. Não é assim. Muito pelo contrário. Para que o que eu posso aprender dessa oportunidade para ser uma melhor versão de mim mesmo, para aportar para fazer desse mundo um mundo melhor. Esse é o mantra. Nesse sentido, existe essa possibilidade da recompensa no mundo vindouro? Sim, mas não no toma lá da cá. Além disso, existem outras duas visões que eu acredito que são complementares, ou pelo menos enriquecem o nosso diálogo aqui. Uma delas é a possibilidade de que tu morre quando tu cumpristes a tua missão neste mundo. Quando já fizestes o suficiente para justamente não precisa mais estar aqui. Isso é uma visão. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com essa visão, mas respeito porque eu sei que é uma visão dentro desse mainstream do caminho da estrada do meio do judaísmo, que grande parte acredita nisso. E uma outra visão é que, e se não cumpristes a tua missão, tu tem a possibilidade de reencarnar. Depois a gente pode desenvolver mais sobre isso. Não é grande, não é todos os judeus que vão acreditar em reencarnação, muito pelo contrário, é uma minoria, mas existe essa possibilidade. Então, existe a possibilidade de simplesmente tu morre e morreu, não tem nada mais. Existe a possibilidade de que tu morre e tu vai para uma espécie de paraíso, um mundo vindouro, um lugar onde a tua alma, que sim é eterna, vai ficar lá. Existe a possibilidade de tu ir e a tua alma receber essas recompensas pelas boas ações que tu tivestes, e ainda a possibilidade de tu reencarnar se tu não cumpriste as tuas missões. Essas são mais ou menos as principais respostas judaicas para o que acontece depois da morte. Vocês não podem me perguntar, não tem inferno? Essa é a grande pergunta. Normalmente eu trabalho com jovens até 35 anos, isso é o normal. E, óbvio, eu tenho só 21, né? Essa carinha aqui de um pouco mais é por culpa da pandemia.
Mas, trabalhando com jovens, sempre, óbvio, com um aluno num colégio que vai perguntar, tá, mas eu não vou receber um castigo por tudo que eu estou fazendo, porque aí vale a pena, quem sabe, vale a pena mentir, vale a pena fazer um monte de coisa, porque já que não tem castigo. E no judaísmo, basicamente, a crença no inferno é muito, muito, muito minoritária. O que existe, sim, é uma possibilidade da alma ir para um lugar chamado Geinon, uma espécie, entre aspas, de purgatório, uma máquina de lavar almas, que a tua alma, se tu foi muito má pessoa, a tua alma fica lavando até 11 meses. Se tu foi Hitler, tu foi a pior pessoa do mundo, 12 meses. Mas não passa de um ano a tua alma sendo lavada nessa espécie de purgatório, nessa máquina de lavar almas, para ela ascender ao céu, aonde as almas são pura energia. Isso é basicamente o que é o pós-morte. Até aqui, perguntas, comentários, vamos interagir, senão é um monólogo. Se alguém tem alguma pergunta, comentário, porque aí depois eu quero tratar sobre os ritos de o que fazer com o corpo, né, o enterro e o funeral, e o pós-funeral, e o que acontece com as pessoas, né, as pessoas da família de quem morreu. Isso é para onde a gente vai, mas abro para a gente dialogar um pouquinho. Estamos há 30 minutos aqui, e eu já estou hiperventilado, então... Alguém gostaria de perguntar ou fazer algum comentário? Não, eu Não. sigo. Então eu sigo, não é O problema. pessoal está Ana tímido, Maria. mas eu queria... Não, Eu Ana não sou Maria. tímida. A Ana. A Tá. Ana. Oi. Primeiro dizer que está sendo maravilhoso escutar, né? Trazer tanta informação. Eu adorei esse negócio de lavar a alma. Nunca tinha escutado falar sobre isso. Que cuidado, né? A gente pensa assim em várias situações que, né, como uma boa católica, tu sabe que, né, o céu e o inferno são bem divididos, então no inferno não é lavar na aguinha boa, né? A gente pensa assim, mas que coisa boa, que afago que é isso, né? Eu não sei se tu enfim, vai continuar falando, né? Mas quando acontece a questão assim, por exemplo, Pato, do suicídio, é tratado como todas as outras questões ou uma morte assim que inverte a ordem da vida, filhos antes dos pais, tem especificidades nessa escuta de vocês e nesse acolhimento de vocês a essas perdas? Enfim, não sei se agora ou se depois, mas Não, óbvio que sim, óbvio que sim. O Gilberto também escreveu, também, maravilha, isso é ótimo, né? Quanto mais a gente pimponeia, né, mais interativo, mais divertido. E mais profundo fica, porque, né, a gente realmente pode internalizar melhor. Eu acho que entra assim, o suicídio é interessante, porque ao longo da história, o suicida, obviamente que ele era mal visto, porque ele está tentando contra a imagem e semelhança de Deus, ele está tentando contra a ele mesmo, então ele como atuando em contra a vontade de Deus. E por isso, historicamente, os suicidas eles eram enterrados nos aforas, na parte mais externa do cemitério judaico, né? Porque no cemitério judaico as pessoas têm que ser enterradas em caixões na terra, pode ter inclusive andares, depois eu explico sobre isso, mas tem que ter terra, a pessoa tem que estar enterrada na terra, tem que voltar ao pó, como eu comentei ao princípio, e o suicida era visto como alguém que foi contra isso, então ele, de castigo, ele ia para o mais perto do muro ou quase afora do cemitério. Mas o interessante é que ele ainda estava dentro do cemitério. Ele não era fora. E além disso, nos últimos séculos, deram uma volta a mais, o texto e o contexto, que entenderam hoje se entende, que o suicida, naquele último milionésimo de segundo que teve vivo, ele se arrependeu. E ele já não é mais tratado como um suicida. Aconteceu, infelizmente, antes da pandemia, um rapaz jovem, daqui
38 anos, overdose de remédios antidepressivos e morreu. E a família, né, diz assim, mas vão colocar ele junto, longe, ele, né, se suicidou. E o entendimento judaico é justamente tu tem que aumentar o sofrimento. Tem que aumentar o sofrimento dos que ficaram. Tu vai expô-lo e colocá-lo longe da sua família, de onde estão enterrados. Imagina o sofrimento de alguém que chega ao ponto de se matar. Tem que aumentar esse sofrimento. Tanto dele, da sua alma, como da sua família. E por isso esse novo entendimento judaico de que no último segundo, até mesmo aquele que realmente queria morrer, se arrepende. Por quê? Porque ele carrega uma alma divina dentro dele. Esse fogo interno, que é bondade, que é luz. Talvez, num momento tão escuro, de tantos problemas, tão difícil. Bom, não temos que aumentar a dificuldade. Temos que facilitar o processo de quem fica, e se Deus quiser, facilitar daquele que foi. E entrando nessa pergunta, Giovanni Kinderman, da eternidade e finitude, justamente, muito boa pergunta, tem a ver que a alma é eterna, o corpo é finito. Ou seja, a alma é parte dessa grande alma divina que tem em todos os seres humanos, e seres vivos, não só os seres humanos. E que ela é eterna, mas o nosso corpo é finito. E por isso que nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Nós somos perfectíveis, acho que é em espanhol, né? Somos perfeccionáveis. Não tenho a menor ideia como se diz isso em português, mas podemos nos melhorar. Vamos dizer assim. Depois alguém me explica qual é a palavra, mas eu acho que era alguma coisa por aí. Eu acho que nem tem essa palavra em português, que tu pode te tornar perfeito, que tu pode cada vez te aprimorar, mas... Que palavra boa para ser inventada, né? Inventam tanta bobagem por aí. Como ser mais perfeito. Vamos inventar. Ser melhor. Como ser uma melhor versão de nós mesmos. É o famoso update da nossa app pessoal, né, que acontece no Apple Store, é mais ou menos isso. Passada essa parte do que acontece no depois, que a gente viu essas diferentes visões, e eu trouxe uma visão pluralista, porque o judaísmo é plural, e às vezes me perguntam assim, mas Pato, todos os judeus são como tu? Eu falei, graças a Deus que não. Né? Existem outras visões, e isso é bom, isso enriquece. Né? A visão de só um caminho como verdade nos empobrece como humanidade, a heterogeneidade que constrói. E por isso, o que acontece com quem morre? Primeiro, a pessoa quando morre, o seu corpo, o corpo também é sagrado, não só a alma, e por isso tem que ter muito cuidado com esse corpo. O corpo é levado para um cemitério judaico, um judeu não pode ser enterrado em qualquer lugar, e chegaremos que ele também não poderá ser cremado. Quem já vai perguntar no futuro, chegaria também a cremação. O corpo tem que ser levado para um cemitério judaico, e lá existe um ritual de lavar o corpo. Por que lavar o corpo? Porque o corpo carregou tua alma e ele merece o máximo de dignidade possível para voltar à terra da onde ele veio. E por isso existe um grupo de pessoas, normalmente pessoas voluntárias judias, que não são profissionais que são pagos para isso, são pessoas voluntárias que se voluntarizam para limpar o corpo. Num ritual judaico, demora alguns minutos, de lavar o corpo, de rezar salmos enquanto está sendo lavado o corpo, para ajudar a louvar a Deus e ajudar a alma a ascender a esse céu que a gente comentou antes. Então, todo esse processo de preparo ritual tem a ver com isso. Tem a ver com dar a maior dignidade ao morto. E depois eu vou falar da família dele também, né? Dos amigos e parentes. Mas agora eu estou me concentrando. E assim se leva o corpo já lavado, se coloca numa espécie de manto, um manto religioso, que se chama tahrichim, uma espécie de mantinha fina,
assim que cobre o corpo e que justamente leva esse corpo com esse manto para um caixão que tem furinhos. E os furinhos para quê? Para poder ter contato com a terra. A Anvisa não permite, no Brasil e na maioria dos países do mundo, o corpo diretamente na terra, por um tema de doenças. Então, só que o corpo, segundo a visão judaica, tem que voltar à terra. Então, se faz pequenos furinhos no caixão para poder entrar um pouco de terra e o corpo ter contato com a terra. Em Israel, que tem uma outra visão da questão do corpo em si, os cemitérios já são preparados em pedra, então tu coloca pedra, terra, corpo, pedra, e assim as pedras fazem o processo do caixão, e aí o corpo tem mais contato com a terra. Gilberto, tem alguma levantada? Manda ver. Tá. Diante do que você está dizendo, estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim. Perfeito. Tá. Eu quero fazer uma colocação que a gente vê diante do que você está dizendo, todo um ritualismo antes do sepultamento, ok? Praticado pelos judeus. Diante do contexto a qual nós estamos vivendo, na pandemia, a qual não se permite tocar em um cadáver e fazer todo esse ritualismo, como que um judeu vivencia isso? E se isso aumenta mais a questão assim, de sofrimento no luto, por não poder cumprir todo o ritualismo. Maravilhoso. Excelente pergunta. Muito obrigado, Gilberto. Excelente pergunta. Quando começa a pandemia, os rabinos do mundo inteiro começam a se fazer milhões de perguntas. Né? Porque tudo que a gente está acostumado, não dá. E muitas perguntas tiveram que ser respondidas a partir do novo contexto. Tiveram que novamente unir o texto com o contexto. Por isso que eu uso muito essa metáfora. E que é perigo de vida alguém lavar um corpo que teve Covid. E nós não podemos colocar ninguém em risco, porque a vida é o bem mais... está sobre qualquer coisa. Então, infelizmente, nos tocou aqui no Chile, numa sexta-feira pré-Shabat, que de tarde começa o dia sagrado, então a gente tinha que chegar, tinha que enterrar e tinha que voltar para casa antes que o sol desça. Tínhamos que fazer literalmente 5 funerais que os rabinos é que tiveram que cavar, porque não tinha nem sequer uma equipe no cemitério. Tinha que cavar, colocar, fazer todas as rezas que eu vou explicar depois por Zoom com as famílias. É uma loucura. Se um conta como é, vamos dizer assim, isso é coisa de filme. Nós estamos vivendo uma coisa de filme. Né? E nesse sentido, Gilberto, o tema do Covid nos obrigou a adaptar vários processos. Por exemplo, sendo assim super concreto com o Chile, teve em lugares do mundo que os corpos tinham que ser queimados por lei. E tu não pode ir em contra a lei do país, inclusive sendo a lei judaica proíbe a cremação, a lei do país está por sobre isso. E tu tem que respeitar a lei do país porque são as leis sanitárias para evitar uma pandemia, para salvar vidas. Salvar vidas é o mais importante. Nesse sentido, os corpos aqui no Chile vinham já num saco de plástico especial, lacrado, e iam para um caixão Covid lacrado, e é isso que nós chamamos, e não tinha muito mais o que fazer. O que a gente pôde fazer, assim, que é um detalhe, é colocar um pouco de terra dentro do caixão com o saco plástico lacrado e o caixão Covid especial. E é isso que a gente pode fazer. Porque eu insisto, né, eu disse isso no princípio, a vida vale mais que qualquer coisa. E quem vive, o foco está aqui embaixo, não está lá em cima. Se o foco está aqui embaixo, eu tenho que evitar o máximo de mortes possíveis. E nesse sentido, os enterros Covid, que a gente chamou assim, com tudo que a gente não pode viver da tradição, praticar nossa crença, existe um valor por sobre essas práticas, que é que essas 3, 4, 6 pessoas que lavam corpos não tenham Covid e não morram. E não é pouco, é muito. Isso vale mais. Passado... Muito obrigado pela tua pergunta, Gilberto. O caixão é preparado, o corpo é preparado, e aí a família
a família até o enterro entra num período que é um período chamado tipo um limbo. O que é um limbo? Uma pessoa judia praticante tem que rezar 3 vezes ao dia, tem que se colocar os filactérios de manhã, tem que fazer um monte de bênçãos, tem que fazer um monte de práticas. Mas se tu teve alguém, ou pais, ou irmãos, ou filhos, ou esposos, né, mais ou menos uma cruz assim, pais, filhos, esposos ou irmãos que morreram dos teus, até ele ser enterrado, do momento da sua morte até seu enterro, tu tá numa espécie de limbo legal. Ou seja, tirando coisas que fazem mal para outras pessoas, tu não precisa praticar, tu não precisa fazer nada, nenhuma prática judaica, porque tu tem que estar focado em fazer com que esse corpo tenha a maior dignidade possível para ser enterrado e viver a tua dor. Isso pode demorar 1 dia, 2, algumas horas. Pode acontecer, dou um exemplo, já dessa menina, essa menina que eu contei que o pai morreu em Nova York. Demorou 4 dias e meio para o pai ser enterrado. Eles ficaram, entre aspas, nesse limbo legal de 4 dias e meio, que eles não eram obrigados a praticar um monte do que seriam as práticas judaicas para poder se concentrar na sua dor, poder se concentrar em como o corpo vai sair de Nova York e chegar num cemitério no Chile no meio da pandemia, que é um corpo que morreu de Covid, porque não é pior. Se fosse de outra coisa, ainda seria mais fácil. Então, existe esse limbo que termina literalmente quando existe o enterro, existe o funeral. Algo interessante, e um pouco diferente, diferente do cristianismo, é que está proibido ver a pessoa morta. Inclusive, quem dá o banho ritual não olha. Existe uma espécie de lençol, entre aspas, que tu não vê o corpo do morto, tu não vê a cara do morto. Por quê? Porque a ideia é que tu mantenha aquela imagem dele vivo e não fantasiar a sua morte. Por isso que não existe, eu sei que acontece, por exemplo, em alguns cemitérios de Porto Alegre, eu me lembro que eles maquiavam o morto, né? E assim ele fica mais apresentável. Mas a ideia é que ele não tem que ficar mais apresentável, ele tem que ficar morto, justamente, e viver o processo da morte, e não estar fazendo uma imagem para o vivo, e por isso que tu guarda aquela imagem dele vivo, tu não vê ele, por isso o caixão é sempre fechado, além que ele vai estar nesse manto, não se vê mais o morto, ele é enterrado, e quando ele é enterrado dentro com terra por cima, a família começa a viver o período do luto. E que o luto são 4 grandes períodos. O período da primeira semana, uma semana Shiva, de 7 dias. O período de Shloshim, do mês, e o período de Yortzeit, de 1 ano. E depois, todos os anos, nessa mesma data, se celebra, entre aspas, o aniversário de morte da pessoa, como uma espécie de recordar todos os anos aquela pessoa. Nesses 3 períodos, primeiro período de 7 dias, a família fica em casa, se tem a costume de usar a mesma roupa durante uma semana, óbvio que por hábitos de higiene, se a roupa está hedionda, coisa assim, obviamente que a pessoa pode tomar banho e coisa assim. Mas a ideia é que tu vai viver o máximo que tu possa o luto. Tu vai viver a dor e a tristeza. Esse é o objetivo desse 1 ano. Viver a dor e a tristeza da perda. Não evadir, não fugir, não ignorar, viver a tristeza. Por isso que se evita escutar música, se evita, inclusive, usar roupas bonitas ou roupas novas durante esse período, a pessoa que, por exemplo, me aconteceu ano passado, uma menina que o pai morreu, ela tinha um casamento marcado, teve que se postergar o casamento porque o pai faleceu e teve que esperar 1 ano. Por quê? Porque a ideia é que não vai
tu vai sentar no chão, se possível, tu vai sentar o máximo de tempo possível no chão, tu vai evitar sair de casa e ter grandes prazeres, porque a ideia é, durante 7 dias, viver a dor e a tristeza. Só que, todos os dias, 1, 2 ou 3 vezes ao dia, pelo menos uma vez, tem que vir 10 pessoas adultas na tua casa rezar contigo. Por quê? E essas pessoas, quando vêm, fica muito feio se não trazem alguma coisa de comer. Porque a ideia é que tu vive a tristeza em comunidade. Ninguém tem que viver só. A ideia é que nesses momentos de dor é quando somos comunidade. E os judeus, eles estão obrigados a viver em comunidade. Porque não tem como ser judeu se não está em comunidade. Você vai dizer, eu conheço um judeu que mora sozinho no lugar, ele é judeu, mas o judaísmo dele está em muito risco, porque nada no judaísmo quase se pode fazer sozinho. Tu precisa de mais alguém, inclusive no funeral. Inclusive, tu quer viver tua dor, não dá para ser sozinho, tem que ter alguém contigo. E por quê? Porque tu reza. Nesse momento, além da comida, se reza, e se reza pela elevação da alma dessa pessoa, e se rezam duas rezas. Uma se chama Kadish, uma reza que não se fala de morte. É muito engraçado que a reza que todo mundo, quando morre no judaísmo, tem que rezar, não fala de morte. A reza fala de alabar a Deus, louvar a Deus. Por quê? Porque, justamente, tu toma que o que acontece nesse mundo a gente não entende o porquê, e sim, existe um para quê. Nesse sentido, tu louva a Deus acreditando que a gente não entende os caminhos divinos, mas ele sabe o que ele está fazendo. E por isso que, literalmente, no momento de muita dor, se reza o Kadish, que é agradecer a Deus pelo mundo, pela vida, pelo que existe e tudo isso. Mas, além disso, existe o El Maleh Rahamim, outra reza, para que essa alma possa ascender e encontrar paz e harmonia baixo as asas do Senhor, assim, metaforicamente dizendo. E nesses 7 dias que a família está vivendo, que eu já comentei que pelo menos uma vez ela tem que rezar, uma vez ela recebe comida todo mundo, ela está sentada no chão, com as mesmas roupas, na roupa, no funeral mesmo se rasga um pedaço da roupa perto do coração, como um símbolo concreto que rasgou meu coração, literal, a perda dessa pessoa rasgou meu coração, e por isso se rasga uma parte da roupa, e tu vive esse processo. E justamente o Giovanni escreveu uma pergunta excelente, estou adorando as perguntas, Giovanni. E o que acontece com o Shabat? Porque o Shabat é um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia da conexão com o sagrado, a conexão com Deus, e nós estamos vendo a tristeza. Tu para a tua tristeza. É um fenômeno louco. Tu tem que diminuir a tristeza para viver tua alegria. Por quê? Porque a morte é um processo natural. A morte vai acontecer. Então, é um ensinamento dos nossos sábios que, inclusive, tu que está muito triste, lembra, tem que seguir caminhando para frente. Que tem que seguir vivendo. E por isso, quando chega Shabat, tu diminui todos esses processos de tristeza, tu toma banho, tu põe uma roupa linda, e tu vai para a sinagoga, aonde vão te receber de uma forma especial. Existe um ritual para receber famílias que estão vivendo esse período de 7 dias de luto, mas tu vai viver a vida. Por quê? Porque o foco está aqui. Tu vai lembrar de quem morreu. Tu vai fazer as rezas para que a sua alma se eleve, para louvar a Deus. Tu vai viver, obviamente, a tristeza, mas tu também vai seguir caminhando. Por quê? Porque a morte é algo natural. Passado o Shabat, tu volta a alguns hábitos de tristeza. Terminados os 7 dias, tu já começa a viver a tua vida. Tu já sai de casa, tu já passeia, tu já pode fazer coisas. Obviamente que se evita ir a casamentos, a festas, a fazer coisas fúteis, mas tu passa a viver a vida. Os homens têm o costume de passar 30 dias sem fazer a barba, mas passar a viver a vida. Sim? Não, eu fiquei pensando na questão do Shabat, por essa questão de o Shabat ser lembrado, ser vivenciado sempre
louvando a vida, Deus, que não pode, os rituais não podem ocorrer durante o Shabat, os rituais de celebração, de funeral, enfim, tem a ver com isso? Tem a ver com uma série de coisas, né? Tem a ver com uma que o Shabat, ele é algo que sempre acontece e é um lembrete, né? Um recado semanal de construir o sagrado nesse mundo e não no mundo que está por vir. Então, se tu vai viver o luto, inclusive nesse dia sagrado, é como quebrar um pouco a possibilidade de construir o sagrado nesse mundo, porque teu foco está no passado, teu foco está na morte e não no celebrar a vida. Que esse é o grande foco aqui. Nesse sentido, vem os 30 dias, vai diminuindo, e passados os 30 dias, vida que segue. E aí, somente quando completa um ano, é que aí sim tu já tira todos os rituais possíveis. Tu só pode ir no cemitério a partir do 30º dia. Por quê? Porque tu não pode ficar pegado na morte no passado. Então, teve 30 dias que tu não pôde ir no cemitério. Que tu viveu a tua tristeza, que tu viveu a dor, que tu sentou no chão, que tu viveu em comunidade. E só no 30º dia que tu pode voltar a visitar o cemitério. Por quê? Porque se deu o tempo necessário para já algumas feridas já estão um pouco mais cicatrizadas para poder seguir caminhando. E, ao mesmo tempo, quando se completa um ano, aí sim, vida que segue. Mas todos os anos, nessa data, existe o Kaddish, existe a reza especial para lembrar a pessoa que morreu. Por quê? Porque a gente quer construir memória. A gente quer seguir recordando e dando o kavod, do respeito por quem morreu. Porque, como eu disse, mais importante do que as recompensas no mundo que está por vir é o bom nome que tu deixou, que te transcende aqui é esse nome que tu deixou. E quando a família lembra todos os anos, no aniversário de morte, é uma espécie de obrigado. Eu sigo lembrando de ti e te agradeço por tudo que tu fez por nós. Mas a nossa vida segue. Essa é um pouco a ideia do Shabat. Vamos, Gilberto. Rabino, eu gostei muito da parte quando você disse a respeito de comunidade, mas enquanto você estava dizendo assim, eu estava pensando, que bom que é uma realidade vivida, mas eu queria que você me dissesse assim, todas as pessoas que passam por luto, judeus, conseguem fazer esse percurso? Você Não, entendeu? óbvio. E a resposta é não. E quando não consegue fazer, eu entendi o apoio que existe, eu vejo assim que o aspecto espiritual está muito presente e é muito bem aceito pela comunidade judaica em se permitir ajudar, entende? E ser ajudado pela comunidade. Mas me ficou uma dúvida assim, porque nem todo mundo consegue lidar com o luto, entende? De uma maneira como você está dizendo. Não estou desta forma, eu queria que fosse sempre assim, entende? Eu achei esse muito bonito, muito interessante, muito vivido, entende? Mas nem sempre todo mundo consegue lidar. E quando isso não acontece, vamos pensar, existe um plano B, como ajudar nesse... Maravilhoso, obrigado. A maioria não consegue, por diferentes fatores. Às vezes as pessoas simplesmente dizem, não, mas uma semana, não quero ficar uma semana sem ir trabalhar. É muito louco, as pessoas, né, acontece muito isso. Não, mas não. Tem as pessoas que não podem, as pessoas que dizem que não querem, não, eu prefiro voltar a trabalhar, e aí eu esqueço, né? Eu escuto muito isso. E a maioria não faz todo o processo, mas justamente nós que estamos aqui, né, no grupo de vocês já entenderam que o processo correto ajuda a cicatrizar muito melhor as feridas. Então, acho que todas as tradições, todas as filosofias, elas trazem uma ideia de qual é a melhor forma, segundo essa filosofia, de cicatrizar uma dor tremenda. Óbvio que o cara pode saltar e dizer assim, não, eu quero já direto pular etapas. Não tem problema. Ninguém é castigado por pular etapas. Mas a dor vai cicatrizar diferente.
E quanto mais a gente evade o processo da dor, mais ela volta depois. E eu acho que esse é o nosso desafio. Meu desafio como uma espécie de guia espiritual é dizer, olha, existe o caminho fácil e o caminho difícil. O caminho fácil demora mais. O caminho difícil demora menos. O caminho difícil é fazer todo o ritual. E vai cicatrizar melhor. Vai doer mais num momento, mas depois cicatriza. O caminho curto é não fazer nada, mas dói mais porque a pessoa, no final, nunca cicatrizou. E por isso que a gente incentiva muito aqui no Chile. No Brasil, se vive pouco todo esse processo. Tem a ver com tem uma maior assimilação da comunidade que abandonou parte do próprio judaísmo. Tem a ver com uma série de fatores. Mas eu vejo a diferença. Eu vejo as pessoas que, quando fazem todo o caminho, como elas chegam no final, muito mais preparadas para seguir caminhando do que aquelas que simplesmente não precisavam. Todos precisamos. De uma ou de outra maneira. A gente precisa construir memória. A gente precisa viver a dor, viver a tristeza, para poder não criar uma crosta, não criar uma casca para não ter mais sofrimento, ao contrário, para ser muito mais vulnerável e poder viver a tristeza, mas saber que ela te corrói menos. Eu acho que o poder da vulnerabilidade, tem um bom TED sobre isso, da Ben Brown. O poder da vulnerabilidade nos faz feliz. No momento que tu entende como viver a tua tristeza e tu vive ela, tu te permite essa tristeza. Tu não precisa estar fugindo dela. Muito mais difícil, Gilberto. Muito mais fácil. Não quero nem pensar. Não quero nem pensar até em preços. E às vezes, é até feio dizer, mas agora com o Covid acontece. Quando tu não cicatrizou bem com uma pessoa, quando vem outra pessoa, tu não sabe lidar direito. Por quê? Porque tu não aprendeu na primeira vez. E a morte nos vai tocar a todos de uma ou de outra forma. Se Deus queira, só daqui a muito tempo, e sempre, nunca a gente enterrando nossos filhos, né? Sempre, né? Só às vezes meio macabro, mas é verdade, esse é o caminho natural. E quanto mais a gente tem essas ferramentas, porque a gente já viveu isso, melhor a gente lida com isso, melhor a gente pode apoiar outras pessoas que estão vivendo. E eu acho que essa é a chave do negócio. Aqui, óbvio, a minha função, vocês não imaginam, a vida de guias espirituais em Covid é muito louca, né? Porque tu tem que ficar dando respostas a muita coisa ao mesmo tempo, desde o porquê, como, onde e por que agora, e coisas antinaturais, porque o meu filho médico, aos 28 anos, morreu, e meu pai, de 90 e tantos, num lar dos velhos, que já nem não morre. As pessoas querem entender. A morte não tem muito entendimento racional humano. E por isso que o judaísmo traz que a morte é algo natural, que passa. Que a gente não entende o porquê, a gente busca os paraquês. Que é importante ver o processo do luto. Por quê? Porque isso te dá as ferramentas para poder seguir vivendo da melhor forma. O ser vulnerável te permite viver todas as tuas emoções da melhor forma possível e assim ser mais feliz. Neste mundo, não num outro. Porque esse é o que vale. E aí que tem que estar todo o foco. Óbvio que queremos uma recompensa do mundo que vai vir, sim. Temos essa expectativa que existe um juiz, que isso aqui não é, né, bumba meu boi, cada um faz o que quer e não existe ninguém olhando. Não. Acreditamos dentro do judaísmo que existe um juiz e que não é um caos. Mas não é o toma lá da cá, como eu dizia antes. Que importante isso. Por favor. A Brunelli colocou aqui que a tua fala parece uma poesia falando sobre o processo do luto. E é muito interessante, Pato, porque tu está descrevendo a forma como a gente, dentro da psicologia, muitos autores atuais que trabalham e pesquisam sobre luto justamente trazem essa perspectiva de luto ser algo, enfim, que não é linear, é um processo, e como é importante que a pessoa se permita realmente vivenciar esse processo
da maneira como acontece. E quanto mais tenta represar, é que nem tentar empurrar algo, né? Aquelas molas, tu fica de que a gente brincava quando criança, e quando tu solta, ela vem e vem com tudo. Então, como o processo do luto. E outra coisa, a importância da comunidade, da rede de conexão nesses momentos de perdas, né? Então, muito bacana. E uma coisa também que eu acho interessante dentro disso que você estava falando, estava pensando no quanto também tem um costume de se honrar as memórias da pessoa, dando o nome, né, desse familiar que faleceu para um herdeiro, né, enfim, para um filho, um neto, quanto tem formas, essa questão de todo ano, de alguma maneira, celebrar não é a mesma coisa que comemorar, mas celebrar aquele aniversário de morte, ou seja, como isso também acaba permitindo o enlutado a revisitar e lembrar e até, enfim, poder trazer histórias sobre aquela pessoa para os outros, né, que estão vindo. Então, eu acho interessante também esse ponto, né? Perfeito. E perguntas típicas, né? Assim, o judaísmo, como o corpo também é sagrado, ele não permite a cremação. Ele acredita que justamente a pessoa, o corpo tem que voltar para a terra e para quem fica tem um lugar claro da onde, né, para onde tem que prestar homenagem. E além disso, que o corpo tem que voltar para a terra, ter um lugar específico. Além disso, tem a ver com o cemitério judaico, com a volta de tu ser parte de uma comunidade. Por isso, da cremação não é um ato, é só um ato individual, e sim, por isso que não é permitido, porque tu tem tanto respeitar o corpo como voltar para um cemitério judaico. E a doação de órgãos, historicamente, óbvio, as pessoas não tinham essa visão, mas com o desenvolvimento da tecnologia e da medicina, se permite a doação. Em alguns casos, inclusive, é quase que uma obrigação doar, porque tu vai salvar vidas. Óbvio, tem alguns órgãos do corpo que se evita, porque são órgãos vitais, e que talvez isso possa acelerar a morte, isso tu vai fazer, mas a doação de órgãos é bem vista dentro do judaísmo, principalmente órgãos como, não sei, um rim, que existem 2, ou córneas, ou tudo que não são órgãos vitais ao corpo, com certeza, e aqueles órgãos vitais, inclusive, podem ser doados, desde que tenha uma autoridade rabínica no momento da doação, para garantir que a pessoa realmente morreu e não está tirando os órgãos vitais para acelerar a morte. Isso é uma visão. E da eutanásia, já que estamos em temas tabus, a eutanásia, o judaísmo ele é contrário à eutanásia ativa, ou seja, ir desligar os aparelhos, não, mas permite a eutanásia passiva, ou seja, não ligar determinados aparelhos quando já está constatado toda uma série de critérios de morte. Tu não tem que ficar eternamente tentando a última e última de uso, ao contrário. Chega um momento que depois simplesmente dizer, ok, até aqui fomos, fizemos o máximo. Agora deixa o corpo morrer. Deixa a alma ascender aos céus. Isso é desde uma visão de dar, inclusive, dignidade ao corpo e à própria família, de não estender essa dor. Isso são a doação de órgãos, eutanásia, cremação. Normalmente tem essas perguntas, né, quando a gente entra em tema de morte. O que mais de pergunta? Eu posso passar horas falando. E o aborto, Rabino? Excelente. O aborto no judaísmo, ele não é tão mal visto como, por exemplo, no cristianismo. O que isso quer dizer? A vida não começa desde a sua concepção. Nesse sentido, se entende que a vida per se, não o potencial de vida, a vida do bebê, quando ele
passa a respirar, ou seja, tem que ter saído a cabeça dele de fora para fora do corpo da sua mãe. Nesse sentido, enquanto ele estiver dentro do corpo, ele é um potencial de vida, mas não é vida. O que isso é muito importante, porque se ele é potencial de vida, isso quer dizer que em muitíssimos casos, mas muitos casos, é permitido o aborto. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, eliminando, diminuindo ou simplesmente tirando um potencial de vida e não vida. Então, nesse sentido, eu posso, se existe algum risco na gravidez, a vida da mãe tem prioridade. Por quê? Porque a mãe é a pessoa que está, né, dentro dessa concepção, a mãe é a pessoa viva e o bebê ainda é um potencial de vida. Por isso que, por exemplo, em Israel, que as leis judaicas impactam muito mais o cotidiano da sociedade, tem... Olha, eu não vou listar porque eles falam assim, a lista é gigante de possibilidades de aborto. Não é só as 3, aqui no Chile tem as 3 causais, ou coisas... Tem casos, por exemplo, a pessoa descobriu, por exemplo, que o filho já não tem cérebro. Tu pode já tirar o corpo do bebê, não vai nascer vivo. Não existe nenhuma chance que isso vai acontecer. Ou existe um grande risco do montão de doenças que a criança pode ter, também se poderia tirar. Óbvio que não existe uma campanha pró-aborto no judaísmo, muito pelo contrário, existe uma campanha do não-aborto, mas existe um entendimento que, numa lista bem ampla, às vezes é melhor o aborto do que trazer todo um sofrimento, trazer toda uma série de fatores que a gente possa imaginar desse bebê que está por nascer. Que mais de perguntas? Eu não tenho uma pergunta, Pato, mas assim, eu sinto que o tempo aqui é pouquinho para tanta coisa assim que tu está trazendo de esclarecimentos e novidades e coisas tão importantes para a gente. Eu fico com vontade de até, se a Adriana nos permitir, te convidar para outros momentos. A gente poder abrir. Viu como é que é, Pato? Dá a mão, já querem braço. Aqui. Sim. Não, e uma feliz. Coisa muito bacana, né, Lucas Pato, é que normalmente as pessoas têm uma imagem um pouco caricata de um rabino. Sim, né? sim. Possivelmente, Verdade. até a foto que a gente divulgou, né, a tua, enfim, tu até brincasse, será que é muito informal? Mas eu acho que é super interessante, primeiro, quando tu começasse a falar, que hoje existem linhas dentro do judaísmo, assim como em outras religiões também. Existem as linhas mais ortodoxas, existem as linhas mais renovadoras, Sim, e eu acho que isso é importante também, né? Aliás, aprendi muito contigo hoje, né? Apesar de ser judia, de família, enfim, mas quantas coisas, assim, e que bom ver que o judaísmo também está acompanhando os movimentos sociais e os movimentos que esse é um ponto fundamental, né? Porque, vamos dizer assim, a gente vê, assim, a Igreja Católica, por exemplo, perdendo muitos adeptos, né, para outras filosofias. E eu atribuo muito a essa questão, né, do engessamento, né, dessa falta de leitura de um contexto de adaptação, tá, e de renovação. Né, que na verdade, eu sou filha do Bonfim, me criei no Bonfim, morei na Felipe Camarão, na Fernandes Vieira. Então, assim... Olha, nós éramos vizinhas, então, Denise. Eu morava na Henrique Dias. Perfeito. Então, assim, eu tinha essa ideia mais ortodoxa, mais fechada, inclusive a imagem do rabino que eu sempre tive, né, foi usando a roupa preta, a barba bem comprida, chapéu, né, ele andando na frente, a esposa atrás, né, e eu estou maravilhada, assim, com a tua fala. Coisa boa. Não, eu acho uma coisa interessante, só para exemplificar, o que eu disse agora do aborto, é que não é nenhum fenômeno novo. Tem 1000 anos. Há 1000 anos atrás,
já estavam dizendo que se podia abortar sem nenhum problema, é uma palavra exagerar, mas como que quando tu não, eu acredito que quando tu é obrigado, eu acho que isso, já que tu trouxesse um tema, o judaísmo per se é uma religião, uma filosofia de vida, mais que uma religião, que é necessária uma democratização do conhecimento, e existem muito poucas hierarquias. Não existe um papa. Então, literalmente, o poder do desenvolvimento judaico está nas pessoas e não nas instituições. Então, eu acho que isso permite um desenvolvimento muito mais horizontal e democrático ao longo da história. Porque no momento que tu não tem instituições, não tem instituições de poder, não existem hierarquias tão complexas para mudar, as coisas mudam porque tem que mudar, né? Assim funciona o mundo. E sempre foi assim. E acredito que às vezes a gente tem que não adaptar-se por um lugar da zona de conforto, porque isso também é muito cômodo, é muito fácil também virar a religião dos likes. Não, vamos seguir os likes. E aí também não ajuda muito ser uma religião dos likes. Eu acho que tem que ser a religião e a filosofia de vida que a gente acredita profundamente que é o caminho, que existe uma tradição milenar que nos trouxe até aqui, e o que a gente vai fazer é por crer que isso é o caminho para se aproximar de Deus. E que a gente está fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem para ganhar algo em troca. E isso nos permite... Por isso que vocês viram que eu quase não citei o rabino ao longo de todo esse processo da morte. Porque não precisa ter um rabino. O rabino, no judaísmo, o rabino ele é um facilitador. Ele não é o nexo entre a pessoas e Deus. Nesse sentido, qualquer pessoa adulta no judaísmo, que é um homem com mais de 13 anos, uma mulher com mais de 12 anos, dentro dessa visão, ele justamente pode fazer tudo, porque o rabino não está por sobre. E desse lugar, o rabino só foi o que teve que estudar mais para ganhar o diploma. Mas as pessoas podem fazer os rituais. E desse lugar tu empodera a pessoa e a comunidade. Eu acho que isso também é algo interessante. A gente tem uma questão ali trazida pela Cíntia, né? Não sei se dá para a gente responder. Aqui, óbvio que sim. A Cíntia. Eu queria ver a carinha da Cíntia também. Olha aí. Saudade. Bom, você já é tão grande. Mas vamos lá. Justamente, olha lá, Cíntia. E que justamente o nome, já que ela trouxe isso, os judeus não têm esse costume de tu dar o nome de alguma pessoa que faleceu para os filhos que nasceram. E dentro do Sefaradim, que são pessoas, normalmente, dos judeus que vieram da Espanha, Portugal, Grécia e Turquia, existe o nome de dar de um avô ou bisavô vivo. Mas, por exemplo, eu tenho meu nome, minha mãe me deu o nome de Lucas, mas meu nome em hebraico é Avram Yitzhak. Por quê? Porque o vô do meu pai se chamava Avram Yitzhak. Então, a forma de dar uma honra para o meu bisavô falecido, meu bisavô falecido, não tataravô, era o vô do meu pai, era justamente receber o seu nome. Então, o nome em hebraico, eu carrego o nome de um antepassado, filho e o nome do pai e da mãe. Então, sou Avram Yitzhak Ben Arieh Verifka. Ou seja, eu carrego o nome do meu tataravô e o nome do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque dentro dessa visão de tu honrar os teus antepassados e a tua família, tu carrega no teu nome justamente os teus pais e um antepassado. E assim é como tu é uma continuidade, tu é parte dessa transcendência no tempo da tua família. Isso é o que tu deixa para o mundo.
né? Me perguntaram uma vez, um grande amigo, ele falou assim, papá, tu vai trazer filhos para esse mundo tão louco, né? Tipo assim, é uma loucura trazer filhos. Eu falei, olha, é o melhor que eu posso fazer, porque os filhos são o melhor da gente que a gente vai deixar para o mundo. Ou seja, é um ato de profundo amor ao mundo trazer filhos, justamente, de esperança, né? Que é um pouco a ideia. Que lindo isso. Posso, Rabino, uma outra pergunta a respeito do ritualismo novamente judaico. Quando isso não é possível fazer, vamos supor assim, aconteceu um acidente, caiu o avião no mar e não consegue localizar o corpo. Neste sentido, como que é o procedimento? Excelente pergunta. Me continua um exemplo. Em grande parte dos cemitérios judaicos no mundo atuais, cemitérios modernos, existe uma zona que é a zona da Segunda Guerra Mundial, a zona do Holocausto. Por quê? Porque milhões de judeus não puderam encontrar uma sepultura, uma tumba, porque literalmente foram queimados e cremados e suas cinzas foram espalhadas por toda a Europa pelos nazistas. Então, o que se faz é uma tumba, uma espécie de tumba simbólica para as famílias terem aonde ir, para as famílias terem no seu Yortzeit, no ano de morte, tem datas específicas, quando não se sabe a data, tu toma uma data geral, que é o DGTV, mas tu toma uma data no calendário judaico que passa a ser a data da morte daqueles que a gente não sabe quando morreram, para tu viver o luto, tu viver o processo. Então, por isso que eu insisto que é muito importante o tema desse processo que a gente comentou, por isso que se constrói a tumba, se faz uma tumba, se arma, né, algo simbólico para a família ter onde prestar uma homenagem àqueles que morreram. Interessante. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Aliane Fraga. Uhum. Oi, eu estou bem encantada com a explanação, não conhecia nada do judaísmo, assim, agradeço muito. E eu fiquei me perguntando a importância dos rituais agora nessa época de pandemia, se teve alguma mudança nas famílias, porque esses rituais tradicionais, tem muitos que é de se encontrar as pessoas, né, de levar comida para as pessoas, e é muito importante continuar fazendo esses rituais, só que de forma diferente, né, outras formas simbólicas que vocês encontraram nesse momento. Literal, Liane. A gente fez funerais que a família estava num Zoom. Literal. Né? Um Zoom, tinha centenas de pessoas, e lá no cemitério era o rabino, o coveiro e 2 pessoas mais. E não era, e não tem o que fazer. Além disso, né, nessas rezas que as pessoas têm que ir na casa, completar 10 pessoas adultas para rezar, se fez por Zoom. As pessoas mandavam comida, mandavam teleentrega de comida na casa das pessoas. Tudo tem que se adaptar, né, a essa nova realidade. E se fez, olha, a nossa criatividade, quando a gente realmente quer, é infinita, né? As pessoas recebiam comida, por exemplo, aconteceu antes do Covid, um pouco antes, faleceu o pai do menino o pai de alunos do colégio onde eu sou rabino, um pai super jovem, 36 anos, 4 filhos, pequenos, o maior dos filhos tinha 8 anos. A história é super triste, um câncer super complicado, e a princípio a mulher, a esposa, não queria receber nada, não queria fazer nada, não queria doer, até que a gente foi conversar com ela e disse, olha, as pessoas querem te ajudar, não porque tu é uma coitadinha, é porque nos faz bem como comunidade de ajudar-te. Porque às vezes a pessoa não quer, porque ela disse, ela me dizia, Pato, para que eu preciso que as pessoas tragam comida? Eu tenho dinheiro, eu tenho um bom trabalho, né? Eu sou procuradora pública. E eu falei, olha,
não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a possibilidade das pessoas construírem comunidade e aportar elas. E eu falei, eu me lembro, né? Eu estava junto com uma pessoa do Centro de Paz, e a pessoa do Centro de Paz, a Denise, dizia assim, olha, vai ser uma boa. Tu pode até achar que não é, mas quando começar a loucura de tu ter que sair de um cemitério com 4 filhos pequenos, voltar para uma casa vazia, que bom se alguém já fez o rancho e tu já está com a geladeira cheia. É cuidado, é cuidado, é um cuidado. E até o último momento ela não queria, e literalmente no cemitério ela permitiu. Ela tinha tanta comida que ela teve que doar, porque não parava de chegar doações, porque as pessoas podem mandar, a entrega ainda mais fácil, e doou, e se doa, porque a comunidade quer te abraçar, e que bom se tu te permite ser abraçado, porque né, um tango precisa de 2. E essa é um pouco a ideia. Que bacana. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Sim. Vamos lá. Se não tiver, eu posso... Boa, Gilberto, vamos lá, né? Rabino, uma pessoa que não pratica o judaísmo, ela pode receber o cerimonial que é para um judeu? Entendeu? Sim. Eu não sou judeu e não pratico o judaísmo. Num cemitério judaico não. No cemitério judaico só se pode ser enterrado pessoas judias, mas tem um monte de pessoas que adotam grande parte dos costumes de todas as religiões, não só da judaica, porque lhes faz sentido. E eu acho que, tanto que a Adriana comentou, né, que a psicologia trouxe muito dos ritos judaicos. Tem muito a ver que os judeus adoram psicologia também. Ao longo da história não faltaram judeus nessa história, mas eu acredito que os rituais são fundamentais. E quando a pessoa está num momento de dor, um momento de tristeza, adotar rituais são importantes e adotar rituais que nos enchem a alma. Né? Se a gente acredita... Eu sou uma pessoa que acredita muito que a tradição judaica, a sabedoria judaica tem um valor enorme. Tem algo de divino na construção da sabedoria judaica ao longo da história. E de outras religiões também, né? Não é uma competição. Nesse sentido, quando a pessoa, Gilberto, na tua pergunta específica, o ritual em si, no cemitério, não. Mas a Shivá, as práticas, as tradições, os momentos, bem-vindo seja. Né? Inclusive, existem muitos evangélicos que se chamam judeus por Jesus, ou os judeus messiânicos. No Brasil, é mais que o dobro do que existe de judeus, são esses judeus messiânicos, adotam grande parte do judaísmo. Porque eles faz sentido. E nós estamos aqui para ser felizes, né? E construir esse mundo um mundo melhor. Se a pessoa encontra um caminho que lhe faz sentido, e isso ajuda a que ele seja uma melhor versão dele mesmo, e que ele que ele vai ajudar a outros a fazer esse mundo melhor, para mim isso é a vontade divina, isso é maravilhoso. E isso é incrível, assim, como as religiões em geral nos trazem perspectivas toda ancorada realmente em filosofia de vida, em valores, o que realmente é importante, né, para o ser humano. Então, que bela lição de vida, Pato. Tu nos trouxe mais do que falar do judaísmo, né? Eu acho que tu realmente nos traz reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre essa relação aí da vida e morte não como antagônicas, mas como complementar, fazendo parte, né? Que bacana, nossa, muito obrigada pela por tua favor. generosidade. Feliz. Sim. Muito legal.
Fala, Dê. Em nome de todo nossos colegas do Cora, em nome de todas as pessoas que estão aqui, em nome do CEF também, né? Eu queria te transmitir a nossa gratidão, tá? E eu espero que a gente possa estar, né, te ouvindo em outros momentos também, tá? Eu acho que foi muito bacana, muito produtivo, né? E a gente, né, sempre que pode, tem oportunidade de estar buscando mais, alavancando conhecimento para estar auxiliando as pessoas no nosso trabalho. Eu acho que é a razão da gente estar aqui, né? E essa irreverência, a simplicidade, né? Essa, enfim, uma abertura, né? A gente vê que é uma coisa realmente que tu está falando com amor, né? Acreditando, e que bacana quando a gente acredita, né, em algo divino, seja o que for. Então, e o respeito, eu acho que eu me orgulho, algumas coisas eu critico, né, no judaísmo, claro, imagino que todos façam isso com as suas religiões, mas tem muitas coisas, e essa parte humana, essa coisa de direitos humanos é uma coisa que ninguém precisa aprender, porque já faz parte, né, dessa filosofia de que todos nós somos seres que merecemos, temos os mesmos, né, direitos, enfim. Então, que bacana a gente poder conversar sobre isso. Maravilhoso. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Primeiro, estar falando em português para o público gaúcho, né, fazia tanto tempo. E que bom, né? Hoje em dia com Zoom é fácil. Me convidam. Mas acho que tem pessoas fora do Sul também. Eu acho que sim. Roberto levantou a mão, não. Eu só levantei a mão mais aqui, gente. Fora de Porto Alegre. A gente tem vários agradecimentos aqui, tá? Várias palavras também carinhosas, parabéns pelo lindo evento. Conheci o Pato quando era guri, fico feliz, né? Vendo ele, um rabino, transmitindo tanta sabedoria. Gente, eu queria convidar vocês para abrirem a janelinha só para a gente poder fazer uma foto, para a gente registrar esse momento tão bacana. Quem quiser. Quem quiser, isso, tá? Olha só, que coisa boa. Isso, poder ver as janelinhas abertas, muito bom. Marli, também conheço, coisa boa. Regina, aí também, que legal. A Paula, fica quieta. Deu? Captura. Vou tirar mais uma. Ok. A gente se despede, Maravilha. então, carinhosamente. Boa noite, bom descanso a todos. Fiquem atentos às nossas redes, né, no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook. A gente está sempre divulgando os nossos eventos, tá? A gente ainda não tem data para a próxima edição do nosso evento de espiritualidade, no próximo mês, né, que agora vem junho, por aí, mas a gente sempre comunica através das redes. Então, fiquem atentos, tá? E participem sempre que vocês puderem, que vocês são todos muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. Maravilha. Boa noite para todos, hein? Muito obrigado. Maravilha. Tchau, gente. Deixa eu só liberar a gravação aqui, Adri. Consegue? Deu.